Bom, agora são 22 horas e 38 minutos. Nós chegamos hoje de São Paulo, estamos aqui em Curitiba, que se tornou a terra da resistência. Foi aqui que Lula permaneceu 580 dias numa prisão política. Nós agora estamos saindo do hotel para nos encontrarmos com a caravana do MST e de outros integrantes da Vigília Lula Livre. É um momento aguardado por muitos. Todos irão até Brasília para ver Lula subir pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto. Será, claro, um momento histórico, porque pela primeira vez um líder operário se elege 3 vezes para presidente. Vamos sair, será uma viagem bastante longa, mas estão todos aqui já preparados e entusiasmados para fazer esta cobertura histórica. Estávamos ali mais de 10 mil pessoas na frente do prédio da Polícia Federal e no momento que o Lula ia chegando ali com o helicóptero e tal, houve aquele tumulto onde houve uma explosão de bomba com gás lacrimogêneo e depois a Polícia Federal conseguiu avançar o pessoal até uma quadra distante do prédio, né? Sim, praticamente era o que a direita, eles achavam que tinha enterrado o PT ali, né? Mas nós, da militância, sempre acreditamos e fomos para a luta e lutamos por justiça, é o que realmente foi feito, né? E agora que você está preparando essa viagem, qual que é a sensação, qual que é um sabor, o que você tem? Como... A sensação de nós, militantes, que estivemos sempre na linha de frente aí, na luta, é de muita felicidade, né? Vamos lá, vamos comemorar essa vitória, a posse do presidente Lula, e tenho certeza absoluta que ele vai fazer uma grande administração nos próximos 4 anos e vai tirar o Brasil do atoleiro que se encontra. A gente sabia que a intenção de prender o Lula ali era fazer ele ser isolado politicamente, ser esquecido. Então foi uma força muito grande que a gente teve. Eu tive depressão séria. Porque assim, a gente ficou num acampamento que toda noite a gente tinha que ficar acordado porque era constantemente atacado. Imagine a gente num acampamento cheio de lona, cheio de madeira. E toda quinta, sexta, sábado, quinta e sexta a gente tinha ataques. Pessoas que chegavam ali queriam jogar bombas, queriam jogar... Chegaram a dar tiro ali. Sim. Na noite que a gente estava, o nosso companheiro levou um tiro que atravessou a garganta, enfim. Sim. A gente recebeu vários ataques ali. Então eram momentos assim, bem difíceis pra gente por conta disso, que a gente não tinha como dormir, como relaxar, tinha sempre que estar a gente na segurança, revisando. Explodiu uma bomba quase no meu pé aqui. E aí veio aquela fumaça do meu olho, da minha boca, e eu já perdi a visão, não consegui enxergar mais nada, fiquei cego. Aí fiquei assim, e aí todo mundo dizendo, Ney, vambora. E alguém me puxou e me tirou do meio daquelas bombas ali. E explodia, pipocava bomba do lado da gente ali. Como eu estava no programa Luz para Todos, nós escrevíamos os projetos para as comunidades, nós levávamos energia elétrica, e depois a gente levava alguma coisa para beneficiar aquela comunidade. Se a comunidade plantava feijão, a gente levava um equipamento para levar feijão. Se era o gado leiteiro, levava um resfriador de leite, uma ordenhadeira, entende? Para beneficiar, porque senão você leva energia elétrica só para o conforto. Mas a ideia era levar também empregabilidade e sustentabilidade para as famílias no campo. Claro. Exato. Qual que é a sensação de que lutou para que isso ocorresse? É maravilhosa, porque eu nunca fui, sabe, nas outras posses que tiveram, né? Nem nas duas do Lula, nem da Dilma, eu não fui nenhuma deles. Então é a primeira vez, eu com 62 anos, sou um marinheiro de primeira viagem. Então eu estou super feliz, eu estou que nem uma criança boba aqui, entendeu? Agora, ganhou um pirulito. Aqui é uma escola do MST, essa é a escola do MST, então estão saindo agora 2 ônibus aqui de militantes progressistas, convidados, militantes do MST, enfim, pessoas que participaram da Vigília Lula Livre, na sua maioria, que participaram daquele momento histórico e agora estão embarcando para acompanhar, presenciar, participar da posse do
ex-presidente Lula, a posse do Lula, né? O terceiro mandato do Lula. E nós vamos acompanhar tudo deste evento que é marcante na história do Brasil e na história do mundo. Nos acompanhem, porque estaremos em todos os eventos importantes relacionados à posse do Lula. Nós passamos agora por São Paulo, estamos aqui na rodovia, já no território do estado de São Paulo, em direção a Brasília. Então, esta foi a primeira fiscalização, o policial se apresentou como um autor de uma fiscalização de rotina. Então, nós estamos acompanhando agora, ele mexeu ali no tacógrafo, está querendo agora o triângulo do ônibus. Bom, as pessoas que costumam viajar sabem que não é tão comum assim haver fiscalização. Então nós vamos acompanhar aqui agora o trabalho do policial, que disse que é uma fiscalização de rotina. Vai lá? Continua. Bom, agora são quase 7 horas da noite, hoje é 30 de dezembro. Está aqui, olha, estamos aqui, o sol já está se pondo, está anoitecendo. Nós estamos agora cruzando a divisa de São Paulo com Minas Gerais. Estamos entrando no território de Minas Gerais, depois vamos Goiás e Brasília. Encontramos muitos, mas muitos personagens importantes nesta história da virada política que representa a volta de Lula ao Palácio do Planalto. Então são pessoas que estiveram na posse do Lula em janeiro de 2003, 1º de janeiro de 2003, e fizeram questão de voltar. Outros que não estiveram, que eram muito jovens na época, alguns nem nascidos, e estarão lá. Então é o povo brasileiro que nós estamos encontrando nesta viagem, porque nós estamos num ônibus, mas já encontramos com outros ônibus que estão se dirigindo para Brasília. Existem pessoas que estão indo de bicicleta e é claro que existem aqueles que vão de avião. Hoje em Brasília, pela informação que eu tenho, que eu apurei, Brasília está com os hotéis lotados, então é muita procura de pessoas que querem participar desta festa, não querem perder a volta de Lula ou a oportunidade, não querem perder a oportunidade de testemunhar a volta de Lula ao Palácio do Planalto.
Tudo bom? Estou em Brasília, hombre, mira, estou acá, que rico, que bueno. Tudo bom? Bom dia. Viajamos junto, como é que foi a viagem? Cara, super legal, pouco cansativo, como era de espera, como era esperado, né? Mas foi legal, uma experiência assim, para mim que só assistia pela televisão e alguns comentários de jornais e o povo nas ruas falando, porque foi. Só de estar aqui já é gratificante. Você mora em Curitiba? Moro em Como Curitiba. é que é a sua vida em Curitiba? No momento eu estou passando uma situação grave. Acabei de me separar da minha mulher. Já faz algum tempo que eu estou morando na rua. Ora tem um dinheirinho, a gente vai para um quarto de hotel. Ora a gente continua na rua dormindo, ou seja, calçado. No último governo Lula, eu não estava sem comida, eu não estava sem dinheiro, eu tinha minha casa, eu tinha toda a tranquilidade de viajar todo final de semana para onde eu quiser, um dinheirinho no bolso, comida na mesa, sabe, fartura, de tudo. Porque agora a gente está tentando levar esse Brasil para frente. Bom, acabamos de ouvir o depoimento do mestre Pretinho e é um pouco o que aconteceu com o Brasil, aconteceu com a vida dele. Ele hoje está em situação de rua, mora na rua. De vez em quando consegue um dinheiro para poder passar uma noite em hotel. E teve uma vida diferente, ele mesmo falou, na época do governo Lula. E a expectativa é que este Brasil inclusivo volte a acontecer a partir agora de 1º de janeiro de 2023. Aqui no acampamento que foi montado no estádio Mané Garrincha, tudo é muito organizado. Aqui, olha, é o local da alimentação. A alimentação, olha, a um preço incrivelmente baixo. As pessoas vão se alimentar hoje, vão se alimentar amanhã, vai ter ceia de Ano Novo. Pagaram R$22 cada um. É um milagre da multiplicação de dinheiro, como eu disse, para a organizadora, para uma das organizadoras. Mas enfim, tudo aqui tem ninguém é esquecido, todos estão aqui com alimentação, todos estão aqui sendo acolhidos por esta festa democrática, e que é mesmo uma festa democrática. São milhares de pessoas, milhares que estão aqui, todos em barracas e tendo alimentação. Terminou o café da manhã há pouco, e lá já estão cuidando, olha, vamos acompanhar que eu vou mostrar para vocês, e já estão cuidando do almoço. Todos aqui, olha, são muitos do MST, do Brasil todo, que estão aqui como voluntários, né, fazendo esse trabalho. Olha, já estão preparando aqui o almoço, olha o almoço aqui. O que vai ter no almoço hoje? Aqui vai ser carne com mandioca, tomate, feijão, arroz, salada, abóbora, quiabo e jiló. Para quantas pessoas vocês estão preparando a alimentação? 500, 600. Ninguém fica sem comida aqui? Não. Aqui, olha, aqui a organização. São voluntárias que vieram lá de Goiás, mas tem pessoas de outros lugares também, né? Tem sim, tem de todo lugar do Brasil tem gente aqui. Todo mundo cuidando da alimentação. E você vai estar na festa do Lula amanhã? Com certeza. Hã? Com certeza, não perco por nada. E você, Odete, o que você espera do Lula? Espero que o governo ganhe o nosso país, né? Tem Faça o melhor que ele puder agora. Aqui está o pessoal que está na cozinha, preparando a alimentação, porque não dá nem para habilitar de barriga vazia, né? Agora tem um outro grupo que já está preparando a festa de amanhã, com bandeiras gigantes, música, e nós vamos para lá e vamos mostrar isso também. E já que, nossa, eu acreditei quando eu te vi, eu achei que eu ia ver alguém. Mas o L Eu achei que eu ia ver alguém aqui, mas não achei que ia ver tu. Eu estou conversando com a Nilva. Nilva do quê, Nilva? Nilva Machado Costa. Nilva Machado Costa. A Nilva Machado Costa, ela viveu como todos os brasileiros, mas ela viveu muito de perto esses dias difíceis que ocorrem no Brasil desde 2016, quando houve o golpe, depois houve a prisão do Lula, depois houve a eleição do Bolsonaro. E, enfim, ela viveu todos esses dias. Algum momento você pensou em desistir? Nunca.
Por quê? Chorei muito, muito. Chorei no impeachment da Dilma, chorei quando o Lula foi preso. Fiquei um domingo todinho esperando aquela confusão que deu, que soltar Lula, soltava Lula, prendia Lula. Choremos muito e amanhã vai ser o dia do choro, mas é outro choro amanhã. Amanhã nós queremos ver Lula subindo a rampa. É o choro de alegria? É o choro de alegria de muita gente. Eu sou de uma ocupação em Santa Helena do Goiás. Aliás, ela é muito conhecida. Ela é Leonilda Bastos. Você está lá? Estou. Para terra, está buscando terra para plantar isso? Isso. Terra para plantar. Terra pra plantar. Mas você tem preparo para trabalhar na agricultura, não? No caso de assentamento? Olha, quando eu entrei atrás de ver isso daí, eu pensei, gente, o que eu faço com terra? Mas aí eu aprendi. Porque hoje o meu desejo é ter uma minha terra para mim morar, para mim ter um frango para mim comer, um porco para mim comer de lá. Entendi. Você não fazendo, né? Meu Deus do céu, que horror! 2, 4, 7. Alguém também se formou para se formar. Vocês viram aí a bandeira ser aberta, a bandeira ser fechada, essa bandeira gigantesca. E o que eu ouvi das pessoas que vieram aqui falar comigo? Essa bandeira é nossa. Então essa bandeira gigantesca que será apresentada, levada até o Palácio do Planalto, essa bandeira simboliza também o resgate de um símbolo nacional que pertence a todos. Peraí, de novo. Bugou. Assim como todas as famílias lá da nossa região, esse é o retrato de pequenos produtores que têm um pedacinho de terra cada um e sobrevivemos da terra. A gente produz para a agroindústria e também na agricultura familiar. Antes do Lula entrar, lá atrás, eu fui varado, não conseguia nem entrar em bancos. Então essa é a nossa realidade. Pô, rapaz, depois que Lula entrou, mudou tudo. Não que nós não trabalhássemos, mas depois que o Lula entrou, eu cresci, não 100%, 1000%. Mas foi por causa desses créditos, dessas oportunidades que a gente teve. Prazer foi tudo de bom. Tá bom? Obrigado, viu? As equipes serão repassadas na reunião de cada programação abaixo. Democracia! Relaxa, você. Prático, né? Beleza, brother. Valeu, mano. Brasília já está muito diferente da Brasília que eu cubro há muito tempo e cobri especialmente depois de 2014. A festa da posse de Lula ainda não ocorreu, mas o clima já é de muita animação. As pessoas começam espontaneamente a cantar a música, o jingle de Lula, né? Muita animação no capital federal. Hoje, 31 de dezembro de 2022, um dia antes da posse de Lula para o seu terceiro mandato. Em 2006, 2007, eu estava grávida de Maria Luísa. E agora estou aqui, eu e Maria Luísa, juntas na posse do Lula. Nós encontramos aqui no restaurante em Brasília a Carlota e a amiga dela, que se chama a Rita. E as duas são militantes de uma maneira muito peculiar. Elas vão contar isso para nós agora, como é que é a militância delas. A Carlota é atriz, né, de formação. Eu sou bancária aposentada. A Rita é bancária aposentada. E elas fazem parte de um coletivo que bordados magníficos. Então tem alguns projetos que a gente faz junto
Por exemplo, o tapete do Lula de quase 80 metros, todinho bordado. Agora na pandemia a gente bordou painéis em homenagem às vítimas da Covid. Nós fizemos alguns projetos juntos, por exemplo, sobre direitos humanos, de ação antimanicomial. E aí algumas pessoas querem contribuir, a gente diz, doem pano, doem linhas. Eu conheço o Lula desde que ele era do sindicato. E eu era atriz e terminava o espetáculo e a gente recolhia na bilheteria alimentos não perecíveis e levava para o sindicato em São Bernardo. Toda noite que tinha espetáculo, eu enchia a minha Brasília amarela de alimentos e ia para São Bernardo levar para eles. Eu vi na primeira do Lula, na segunda do Lula, na primeira da Dilma. Da primeira do Lula você veio e parece que não foi fácil, né? Não foi não. Naquela época eu estava doente, né? E eu estava fazendo um tratamento de câncer. Então eu fui votar careca e vim para posse careca. Mas eu curei. Eu curei ele e o Brasil agora. Está otimista? Muito. E sei que não vou poder parar de lutar do lado do Lula os 4 anos. Olha, eu tenho certeza de que vai ser uma pedreira, porque a casa está em cacos, está em pandarecos, e vai ser... muito mais difícil reconstruir esse país agora do que quando ele pegou, mesmo tendo quebrado 3 vezes na mão do Fernando Henrique, estava muito mais fácil. A luta vai continuar e bastante acirrada, porque a gente não pode deixar de cobrar. São os principais compromissos de campanha do Lula. Eu espero tudo aquilo que ele falou e eu sei que ele vai conseguir fazer tudo que ele prometeu e eu vou estar do lado dele brigando para que ele consiga. Eu uso a bicicleta nos deslocamentos diários e eu uso a bicicleta como cicloturismo. Quando eu olhei o cronograma e vi que eu ia ter uma semana de férias antes, e como eu costumo fazer cicloviagens, eu pensei, vou juntar as duas coisas. Eu vou aproveitar, vou de bicicleta, porque é assim, como ir para uma festa, você vai com a tua melhor roupa. O meio mais interessante que eu imaginei foi a bicicleta, já que eu tenho essa facilidade. Que legal. Olha a situação. Já anoiteceu. Não consegui chegar em Uberaba. Pneu furou pela 4ª vez. Agora quebrou um raio. Tá difícil, olha. E comecei a ter uma onda de azar que eu não tinha muito tempo. Acho que não sei quantas vezes furou o pneu, cortou o pneu, quebrou o raio de roda. Por mais que às vezes tenha dia que eu não tenha, a programação não deu exatamente certo e eu tive que estender andando pela noite pela estrada, sem enxergar nada, né? É muito mais tenso do que perigoso, mas é um pouco... No final tudo deu certo. E um casal veio perguntar, né? Você tá indo pra posse? Eles estavam com nada do PT, eu olhei assim, por quê? Porque pensando, nossa, vão me perturbar, né? Ainda mais no meio de Goiás. Eles também estavam indo, pronto, já virou festa. Dali a pouco encosta um outro carro e também estavam vindo pra posse, também eram simpatizantes ou petistas. E aí, tudo quanto que é parado, eu fui reparando, tava festa. As pessoas desciam do ônibus com roupa verde, com roupa amarela, tentando disfarçar, mas era alguém puxar um olê lá, ninguém mais disfarçava nada. Meus pais, eles eram de classe média, meu pai tinha renda. Só que a gente estava numa região da Zona Norte, próxima das áreas mais carentes. Então eles atuavam no movimento de moradia, mas de uma forma que eu aprendi com eles muito interessante. A classe média, ela quer ser dona, ela quer ser um extraterrestre que vai dominar o movimento popular. Eles não, eles eram servidores do movimento popular. Meu pai e minha mãe não queriam nada de liderança, nada de ficar lendo Marx, nada disso. Eles iam com carro para carregar coisa, eles iam servir o movimento popular. Meu pai é Radamés Antônio Pereira da Silva e teve um problema cardíaco agora, ele estava super bem, mas aquelas coisas da vida, né? Uma pena, mas o que tem, assim, tá fazendo falta, ele teria atuado muito na campanha, ele teria vindo, mas aquelas coisas que acontecem, né? Não tem jeito. E o importante é que todas as memórias são muito, muito boas. Então, ao invés da tristeza pelo que perdeu, eu tenho que ter a gratidão pelo que eu tive. Eu, como engenheiro mecânico, eu senti exatamente o golpe. Não existe engenharia em país pobre. A engenharia depende do mercado de consumo. Elite gera emprego para meia dúzia, porque vai comprar uma Bugatti só.
Quem vai gerar emprego são milhares e milhares de Celta. São milhões de motinhos. É isso que gera engenharia. E eu brinco, só um proletário para consertar o capitalismo. Porque eles são tão improdutivos que eles não conseguem nem arrumar o próprio sistema. O clima está surpreendente. A gente acabou de almoçar ali num lugar, a atendente do restaurante, eu falei assim, você não está acostumado com esse ruído todo. Ela falou assim, gente, isso aqui está maravilhoso, isso aqui é muito chato trabalhar sem vocês aqui. E a gente veio meio apreensivo, igual todo mundo, né? E todos os lugares que a gente chega, tá aquele silêncio meio assim sinistro. De repente alguém solta um grito, pronto, aí dispara todo mundo. Tá muito bom aqui, tá muito bacana. Eu sou funcionário público, né? A gente tinha uma turma que ficava lá distribuindo o jornal Brasil de Fato impresso. Aquele movimento naquela época, eu falei assim, gente, quem está entendendo o que está acontecendo naquela época anterior, quando começou os problemas de questionamento do governo Dilma, o pessoal estava muito antenado, a gente percebeu isso. É o que fez a gente acender, assim, se essas pessoas que estão mais engajadas que a gente estão com esse grau de preocupação, então a gente também tem que preocupar. Aqui tem muita rampa de acessibilidade, né? A gente não pode ver uma rampa que a gente está subindo. Viemos assim, a paisano, viemos disfarçado. Plaquinha, tal, capinha de celular, escondemos tudo. Quando a gente chegou lá no hotel, o próprio pessoal que estava atendendo a gente falou assim, ué, e cadê a bandeira? Aí nós mostramos nas malas as bandeiras, né? E foi chegando todo mundo e começando a se reunir dentro do hotel. E tirando o disfarce, né? Agora a gente não precisa mais disso. Quem que vai ser nosso presidente? Lula! Muito forte ali, mas ficou muito bem. Já estamos aqui em Brasília para fazer a cobertura da posse do Lula. Aqui, enquanto nós caminhamos, já fomos almoçar, encontramos muitas pessoas que vieram manifestar aí a sua alegria pela posse do Lula e também o reconhecimento do papel da mídia independente como o 247 aí nessa cobertura, nesses anos difíceis do Bolsonaro, aquilo que chamo de triste era Bolsonaro. Senhora, você estava aqui em 2003, era toda o Brasil tinha uma incerteza do que seria o Lula. Você conhecia, mas era uma incerteza, porque ele não tinha governado o Brasil. E depois ele fez um governo que teve a melhor aprovação da história, 87% de ótimo ou bom, não é nem regular, ótimo ou bom quando ele terminou. Então eu pergunto para você o seguinte, a que se deveu aquele governo, o sucesso daquele governo, e se você acredita que isso vai se repetir agora a partir desses próximos 4 anos? Eu acho que o sucesso foram os programas sociais, tá? A preocupação com quem precisa mais do governo. Não é? Então, acho que o Lula teve esse foco e ele conseguiu realmente mudar a vida de muita gente. Né? Muita gente que estava na linha de pobreza, ele realmente conseguiu reverter. E eu acho que daqui para frente ele vai fazer um governo melhor agora, eu acho. Legal. Qual é o seu sentimento voltar aqui, 20 anos depois, para a posse do Lula? Uma emoção que eu não sei como é que vai ser amanhã. Amanhã eu quero ir para a marcha, né, do MST. Então, já estou com um lenço na bolsa, porque eu acho que vai ser muito emocionante. Vai ser uma coisa especialíssima mesmo. Por que a esquerda é o caminho no Brasil? Pela preocupação com quem precisa do governo. Tá? É um Estado forte, é um Estado grande. Eu acho que a gente precisa disso. É o sentimento da gente estar do lado certo da história. É o sentimento da gente reconstruir esse país. Porque nós vivemos quase 7 anos com essa opressão, com toda essa carga sobre nós, né? E vivemos os 580 dias da vigília do Lula livre. Então, eram muitos aspectos que nos oprimiam. No momento que a gente soube que ele seria preso, nós pensamos assim, ele precisa se sentir apoiado nesse momento. Né? Fomos todos para lá. E eu estava nesse momento lá, junto com as pessoas que estavam filmando, fotografando, com todas as companheiras e companheiros. E assim que chegou o helicóptero, eu estava bem na esquina da Polícia Federal, onde eu pude ver o arco da bomba sendo jogada de dentro da Polícia Federal. Com o tempo, as coisas foram também tomando uma proporção maior. Ninguém esperava que nós tivéssemos que ficar tanto tempo. Né?
Mas aí aos poucos a gente foi vendo a necessidade que a gente tinha, né? Além de shows, as rodas de conversa com diversos assuntos, a organização da apresentação da cultura, né? A questão do MST que traz a mística, né? E que era diária, e como diz a Luana, né, também, que a própria vigília era uma imensa mística. Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula. E hoje, né, a passagem do ano de 2022 para 2023 tem uma mística imensa. Suzy, qual é o seu sentimento hoje, véspera da posse do Lula? Eu estou exultante, para não dizer que eu estou numa excitação de juventude, assim, como se eu tivesse 14, 15 anos, entendeu? Eu estou com essa sensação, até comentei com algumas companheiras, falei, estou me sentindo uma adolescente, porque é tão importante todo esse processo para nós, muito importante, né? E é uma felicidade imensa a gente poder assistir e ouvir o Lula amanhã, o presidente Lula subindo a rampa, recebendo a faixa e governando novamente esse país. E esse é o momento em que nós vamos ajudar também, contribuir nesse processo, vamos estar nas ruas, não vamos sair das ruas. Para a gente que está no processo diário de luta, que passou pelas atividades da vigília, do antes da vigília, do depois da vigília, da campanha, a gente diz que a gente já passou pelos 3 processos, que foi o Lula livre no início com a vigília, depois o Lula inocente por todo esse processo histórico que ele veio passando até então, e agora a gente vê Lula presidente. A gente fez parte dessa história, o povo brasileiro de resistência é parte da história. Então todos nós somos vencedores e a gente está aqui nesse processo de êxtase, de alegria, mas também entendendo o nosso papel histórico. É nosso dever lutar pela democracia, mas a gente sabe que para além disso agora, a gente também vai ter que continuar lutando. A Virgília Carvalho é o exemplo desses heróis ou heroínas anônimas da resistência, que ficaram desde o primeiro dia, o que ela está contando agora. A vigília, ela foi feita por essas pessoas, eram pessoas anônimas, que estavam lá lutando por democracia no país. Eu estava no primeiro dia lá, levei todas aquelas bombas da polícia, estava até o último dia quando o Lula saiu. Eu fiquei em torno de 350 dias lá na vigília, sabe? Eu tenho aquele primeiro vídeo que saiu na UOL, eu fiz deitada na frente da Polícia Federal. O primeiro vídeo que saiu da polícia jogando as bombas, tudo aquele vídeo que saiu, fui eu que fiz. E nós que mandamos, eu que mandei pro... Mas você estava deitada, é isso? Estava deitada no chão, porque o gás sobe, né? E eu me joguei no chão, eu era professora acostumada a levar bomba no Paraná. O sentimento qual é? Eu estou numa felicidade que não tem preço, não tem preço. Felicidade, estou embriagada de felicidade, na verdade. Eu não bebo, mas estou embriagada de felicidade. Ó, eu queria que você abrisse teu coração, qual é o sentimento? Olha, é o sentimento de uma batalha vitoriosa, né? E falta ainda 1h30 para encerrar o ano de 22. Então, esse tempo que resta ainda, a gente tem que viver intensamente e comemorar, celebrar, encontrar os amigos, as amigas, os companheiros, todos aqueles que nesses últimos 8, 10 anos estavam no lado, estavam ombro a ombro em todas as batalhas, porque o significado político da vitória do Lula, nas condições que ele arrancou a vitória, é algo extraordinário. Que mensagem você daria para os mais jovens hoje no Brasil? Qual é a mensagem para que eles venham na luta? Qual mensagem você dirigia a esses mais jovens? Para a juventude, né? A gurizada, os adolescentes, olha, nós estamos no meio de uma grande crise e motivaria eles a participarem. Então, se tu está na escola, participa na escola, do Grêmio, dialoga com a professora, se envolve em atividades. Se tu é um jovem universitário, também, né? Faça política, discute com o professor. No final de semana, vai num bairro, dialoga com o sindicato e se envolva. Porque o segredo
O segredo é simples, é participar. Tu participando, tu cresce, tu se desenvolve, tu estabelece novas relações e tu entende a essência da política, que a princípio, digamos, parece ser distante, mas é a vida da gente. E a juventude agora tem essa missão histórica, estão no meio de uma crise e somente ela, participando, pode, digamos, erguer um processo massivo, debate, com consciência, com luta, com ideários libertadores que só a juventude tem. Você participou ali da vigília, você cozinhava na vigília? Eu fazia 25 quilos de arroz por dia, botava na panela 5 quilos, isso ficava soltinho, não podia ter um grão grudado, porque eu não gosto de arroz de venceremos. E me conta uma coisa, valeu a pena? Valeu, porque eu conheço a família do Lula, a maior parte, eu era amiga de Marisa, eu sei a história de Marisa, eu sou filiada desde 79. Eu ia para Brasília, quando o Lula vinha com a Benedita, que ela usava aqueles tranção bem grossão na cabeça, a gente vinha para cá 2, 3 dias aí, o Fernando Henrique era presidente, a gente ficava na rampa ali, lutando por nossos direitos, porque a gente não sabia se ele podia amanhecer morto, envenenado, isso tudo mexeu com muita gente, perdemos muito companheiro lá, que estava doente e desencadeou a doença mais rápido. Tudo para hoje ele subir a rampa. Essa bandeira tem a assinatura de todas as pessoas que visitaram o Lula mostra na aqui. cadeia. Cadê a assinatura do Lula aqui, ó? Ah, tá aqui, ó. Esquivel, Mujica, todos os ministros. João Pedro Stedley. Tem Stedley. Todas as pessoas que visitaram essa bandeira ficou na vigília 280 dias. Pelo documentário lá que você fez, hein? Obrigado, cara. Puxa, que emoção. Tamo junto, cara. Vou tirar uma foto contigo aqui. Deixa ela vazia ali. Deixa ela fazer lá. Deixa eu perguntar, Consuelo, valeu a pena? Valeu. Hã? Nós recuperamos a nossa dignidade, a nossa honradez e a nossa pátria. Legal. E a luta vai ser grande agora com esse congresso sem vergonha que nós temos. Não vamos poder sair da rua. Pronto, gente. Acho que se o comentário é maluco dos 2 ônibus. Feliz Ano Novo, Lula! Amanhã, até mais. Vocês são de onde? Ceará. Ceará, de Fortaleza mesmo, não? Que legal, que alegria, viu? Vamos estar juntos amanhã lá. Tá bom. Tchau. Pessoal, você está vendo a festa, a alegria das pessoas, porque o Brasil já tem um novo presidente. É Lula. Ele está hospedado naquele hotel, agora já passa de meia-noite, 1º de janeiro de 2023. Aqui nós estamos no hotel, em frente ao hotel, onde o Lula está hospedado com a esposa, Janja, e também a sua família se encontra ali, os outros integrantes da sua família se encontram aqui neste hotel. Durante todo o dia e agora, depois da meia-noite, as pessoas se concentraram aqui e cantavam bom dia, gritavam boa tarde, gritavam boa noite para saudar o novo presidente, para saudar não só um ano novo, porque comemoraram um ano novo aqui, para saudar uma nova era, para saudar
um novo tempo. As pessoas que nos abordam, todas falam do alívio, da alegria de ver que o Brasil tomou ou retomou um outro rumo, o rumo da democracia. E a democracia hoje, ela tem um nome. É Luiz Inácio Lula da Silva, porque foi eleito, porque foi escolhido pela maioria do povo brasileiro para governar o Brasil nos próximos 4 anos. Vamos ver. Segunda temporada do podcast. Estamos com uma tarefa muito importante da posse do Lula, que é a tarefa de hastear nossas bandeiras 30 minutos antes do companheiro Lula fazer sua fala. Então nós estamos nesse horário porque o espaço lá só cabe 30 mil pessoas. Então nosso povo que vai marchar daqui para lá às 8 horas da manhã, com certeza não vai conseguir acessar esse espaço que nós vamos acessar, aonde que o Lula vai discursar. Papai tá on! O papai tá on! Demais. Com sucesso. Isqueiro não pode. Bom, pessoal, aqui nós estamos levando aqui a bandeira até o local da posse. Esse é o grupo primeiro a chegar aqui. Agora são ainda 7 horas da manhã, né? São 7 horas da manhã agora, né? 7h27. E estamos levando uma bandeira, essa bandeira pesa 120 quilos e aqui não pesa muito para cada um, tem muita gente aqui carregando essa bandeira e no caminho as pessoas estão falando, cantando, né? O resgate da bandeira brasileira. Na verdade, este é o símbolo, é isto que significa aqui este ato. Mulheres na minha esquerda aqui, ó, minha esquerda. Senão vocês vão entender que é direita, eu falo esquerda. Isso vale tudo por você, seu safado velho. A revista vai começar às 10. Às 10, né? Às 10 horas, que vai abrir as porteiras ali para fazer as revistas. Nós falamos com o pessoal da zeladoria e não tinham combinado com a polícia, com a segurança, para os bandeirão passar. Quando abrir os portão, nós temos que tentar agora negociar com o pessoal que está na fila se eles deixam a gente passar na frente. Aí nós pegamos o bandeirão e aí a gente lá conversa com eles, né? Vamos conversando. Boa noite, presidente Lula! Agora nós estamos passando pela segunda revista, chegando mais perto ali da Praça dos Três Poderes. Esta foi um pedido da equipe do presidente Lula para que esse grupo que é de Alagoas, grupo do Paraná, trazendo essa bandeira que pesa 120 quilos, que eles se aproximassem, ficassem no local mais próximo. Então nós estamos indo para lá agora carregando a bandeira, que, como eu já disse, vale como um resgate simbólico da bandeira nacional.
da representação política. Estar aqui representando o meu povo e ver toda essa, assim, ter essa união também com o movimento, né, do MST, que com certeza tem tudo a ver conosco, porque são pessoas que lutam também pelo direito da terra e são pessoas que estão sempre à margem, né, dessa sociedade excluída, socialmente falando. Então, ter essa força, estar aqui de braços dados com você, que representa esse movimento com grande força também, com certeza alegra o nosso coração e vem cada vez mais firmar essa nossa união desse povo, né? Não só o povo indígena, não só o povo do MST, dos movimentos, né, institucionais desse país, o povo negro, enfim, todos aqueles que estavam sendo perseguidos. O povo chavante é Lula, o povo chavante sempre representou o presidente Lula e votou em Lula, esteve com ele desde as outras campanhas, desde os outros mandatos, e esse não seria diferente. E como é que você, que sempre apoiou o Lula, você mesmo disse que apoiou o governo Lula. Sempre, sempre. Como é que você está se sentindo agora que daqui a pouco você vai ver o Lula subir de novo naquela rampa ali? O sentimento é um sentimento de renascer com ele. O Lula, para nós, é um fênix, é uma grande águia, né? O meu nome em chavante significa águia. E o Lula é uma grande águia, uma grande referência para nós, por tudo que ele passou. E ver ele novamente ali, e principalmente erguendo um ministério que representa nós, povos indígenas, nesse país, a gente sabe o quanto ele tem se comprometido não só conosco, povos indígenas, mas com o povo brasileiro. E é por isso que ele está aqui. Então a emoção muito maior, muito maior do que 20 anos atrás. Assim, você viu, né, no acompanhar da nossa viagem, né, de Curitiba até aqui, quantas emoções, né, quantos choros, né? Porque assim, não é só o Lula, né, essa figura do Lula, mas é também pensar o Brasil, é redemocratizar esse país, né? Voltar o país a ser o que era antes, né? Esse é um país que você pudesse ter as oportunidades, né, de trabalho, de lutar, de democracia, né, efetiva. Então por isso que eu acho que 20 anos depois a sensação, a emoção é muito mais forte. Nessa época toda desses 20 anos eu fui gestor público em economia solidária, que foi uma das políticas, né, de desenvolvimento social, econômico que o Lula criou, que foi a Secretaria Nacional de Economia Solidária. O governo Lula fez uma estratégia muito correta de desenvolvimento econômico e social, né? As pessoas que recebiam o Bolsa Família não só recebiam recurso, mas faziam cursos de capacitação, de qualificação para gerar seus empreendimentos, seja empreendimento individual, seja solidário, né, como a economia solidária. Isso foi muito importante, assim como também o incentivo à indústria, né? A indústria e também o crédito para as pessoas poderem comprar as coisas, financiar as viagens, como ele sempre fala, nas viagens de avião, o turismo. Então eu acho que essas ações foram muito importantes. 6 anos para cá, com o golpe da Dilma e com o governo do Bolsonaro, o que a gente viu foi uma terra arrasada. Vai ser uma tarefa muito grande. Eu acho que não é só o Lula, né? E ele disse muito bem isso, né? Não é só um governo do PT, é um governo de reconstrução nacional. E também nós, né, militantes do movimento popular, pessoas que pensam o Brasil, vão ter que ajudar muito, né? Ajudar muito o Lula a governar e refundar esse país, na realidade. O mesmo broche tem aqui 1º de janeiro de 2003, posse Lula presidente, ele está aqui com a irmã, que é a Geisa, os dois estiveram aqui juntos naquela ocasião. Aí eu pergunto para você, a camiseta ficou mais justa, mudou o teu corpo, mas as suas ideias continuam as mesmas. Inclusive, meu filho tinha acabado de nascer um mês antes. Por isso que eu vim com ela, não vim com a minha esposa hoje. Meu filho está aqui. Meu filho está aqui hoje participando da história, né? Isso, eu montei uma empresa e a gente ficou com medo. Até minha sogra falava assim, olha, é o governo Lula, está em crise. Aí eu falei, não, a gente vai conseguir. E aí o Lula falava, vai ser uma marolinha. E eu acreditei que ia ser uma marolinha. Então, a gente começou do nada, lá embaixo, abrimos uma empresa e durante o governo dele a gente cresceu muito, muito. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. Legal, e a sua empresa continua? Continua, são, olha, 14 anos, né, desde que ele estava no segundo mandato.
Hoje quantos funcionários são? Hoje eram 2 funcionários, hoje são 25 funcionários, então assim, cresceu, né? E aí a gente abriu mais loja e... Então eu devo muito ao Lula. Eu sempre quis vir participar da posse, tanto da Dilma quanto do Lula. Só que por causa dos trabalhos, das dificuldades, na questão financeira, nunca foi possível. Dessa vez, eu pensei, não, agora é uma luta realmente a defesa da democracia, é uma posse histórica que eu não posso deixar de ir de jeito nenhum. E aí aí eu fui com minhas amigas, compramos a passagem já no primeiro turno. O ano do meu noviciado, 81, foi o ano que nasceu o PT, sabe? De lá para cá, sabe, eu só votei no PT. Porque me incomodou muito esses 4 anos, sabe? Essa exclusão com os pobres. Eu não me conformo que exista gente no Brasil passando fome. Isso me incomoda demais. Um país que tem possibilidade de sustentar o mundo, teve gente passando fome. Desde quando eu cheguei e pisei em Brasília dessa vez, desse momento, né, histórico para o país, eu já estou segurando o meu choro justamente porque eu estou lembrando de 2003, né, quando eu estava aqui com meu pai. E foi um negócio assim que a gente não organizou nada e resolveu e chegou e veio. Então, na verdade, o fato de eu estar aqui hoje com as minhas filhas é, para mim, um revival muito emocionante de quando eu estive aqui com meu pai. E meu pai, infelizmente, faleceu em 2018, né? E a gente, antes disso, já estava vivendo ali o golpe e vivendo o começo do governo Bolsonaro, né? Ele já morava em outro estado e eu estava em São Paulo, mas a gente conversava sobre isso. E eu me lembro de um dia, meses antes dele falecer, que ele falou: Lula vai voltar, hein? Se você for à posse, leva as meninas. Então hoje essa ideia da gente estar aqui, passando esse calor com pouca água, não é com muita gente, mas o fato da gente estar aqui faz toda a diferença para a gente contar as nossas histórias, né? De nós três mulheres negras que moram e lutam sozinhas em São Paulo, não é? E não é fácil a gente ver tudo que a gente viu nos últimos 4 anos, especialmente do ponto de vista dos racismos, né, que existiram durante todo esse tempo. Sempre existiu, mas eu acho que se exacerbaram mais ainda com esse governo que a gente teve, não é? Eu acho que todos os meu grupo de amigos todo, assim, a gente sempre falou antes das eleições sobre tirar o título e tal, então foi uma coisa meio unânime, assim, ninguém teve muito problema, sabe, em pensar em tirar ou não, e nem eu. Já, tipo, desde antes, assim, sempre falava pra minha mãe que eu sempre quis tirar meu título e votar e tal, e aí eu lembro que no dia do meu aniversário, acho que a primeira coisa que eu fiz depois foi logo tirar meu título, sabe? Eu vivi um pedacinho do governo Lula quando eu era muito pequena, então pra mim é muito estranho agora eleger o Lula. Eu só tenho lembranças de quando eu era criança e de viver momentos incríveis com a minha mãe, muito feliz. Eu lembro de quando eu tinha uns 12 anos, da gente ir pra rua fazer campanha para eleger a Dilma, por exemplo. Mas já era um outro clima, porque era uma grande guerra, né, quando a gente foi eleger a Dilma. E depois eu me lembro de 2018, na eleição do Bolsonaro, e aí hoje eu só não sei o que esperar, assim, eu acho que eu vivi momentos muito cruciais, assim, da nossa política. Então agora eu não sei, eu tô um pouco extasiada, assim. Esse dia de hoje é pra gente se fortalecer, pra gente se reencontrar, pra gente se saudar, tipo, estamos vivos, conseguimos chegar até aqui, mas não vai ser fácil, assim. Eu não tenho nenhuma expectativa de que a gente vai viver esses anos macios, sabe? Acho que vai ser muito duro. Tá orgulhosa da tua mãe? Tá aqui com ela? Super! A gente tá super emocionado. Então, a tua mãe tá emocionada. Dá um abraço. Cara, foi muito difícil a gente chegar até aqui, né? E quando você perguntou a ela se ela estava orgulhosa, eu que tô orgulhosa. Tô orgulhosa de mim, delas, de vocês, de todo mundo que tá aqui.
E esse processo que a gente passou foi muito duro, cara. Você imagina a quantidade de famílias que se desuniram, a quantidade de pessoas que morreram na pandemia. E parece que é hoje, o 1º de janeiro de 2023, o primeiro dia que eu tô respirando, parece que eu tô respirando fundo, um negócio que vem assim, sabe? Cara, que alívio isso tudo. Ainda não tinha caído muito a minha ficha. Agora, quando você começou a conversar com a gente aqui, foi que... Cara, é real, tá acontecendo. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. É uma emoção muito grande. Acho que é uma emoção do povo brasileiro. Quer dizer, eu vejo o Lula, a honra dele, como 20º Lula presidente do Brasil. Naturalmente que é uma vitória do povo democrático, do povo que respeita a lei, do povo que respeita a democracia, do povo que não desiste, desse povo maravilhoso que está sendo. Então, eu realmente fico emocionado e orgulhoso por fazer parte desse povo. A esperança é uma força infinita. E é a mesma esperança que o povo da Vigília tinha o tempo todo. A gente olhava para aquele prédio da Polícia Federal e a gente sempre sonhava com esse momento chegar, e ele chegou. É isso. Nunca perdemos a esperança. Se o Lula, ele é o vetor da esperança do nosso povo. O Lula é foda, cara. Ele é foda. O Lula, ele é uma força da natureza. É inigualável o que esse homem significa pra gente. E ele faz a gente lutar, né? Quando ele foi preso, ele sempre falava, né? Vocês são milhares de Lulas, né? Ele sempre falava, vocês serão Lulas. E todo mundo, cada um na sua tarefa, foi Lula. E eu tava deitado bem ali, né? Sol danado, né? E tava deitado quando ele falou, escutando, né? O discurso dele, quando ele falou no Piauí, terra da minha mãe, da minha família, minha terra de coração, apesar de ser nascido e criado em Brasília. Aí ele fala no Piauí, quando ele fala na igreja de São Benedito, que eu fui batizado com 2 anos de idade, aí eu falei, meu Deus do céu. O Palácio de Karnak, né, que é a sede do governo do Piauí, fica de frente para a igreja de São Benedito, né? Quando ele falou São Benedito, eu falei, pô, eu fui batizado lá, cara. E eu levantei, assim, a energia voltou totalmente. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Meu papel, Joaquim, sempre foi acreditar e levantar o ânimo da militância, né? Avançar. O Zé Disseu, ele conseguiu traduzir, né? Em uma frase, o que eu queria desde o começo. O som do trompete é um chamado à luta e o combate. E é isso, a gente tinha que energizar o nosso povo para ter coragem, para ir para frente. O governo Lula, o governo Dilma, foi o único momento histórico desse país que as riquezas, sabe, geradas por esse povo trabalhador, foi investida no povo. E ele vai fazer isso novamente. Então isso me alegra muito, muito. Bom, a amizade do Lula com Sigmaringa Filho e Sigmaringa Filho com Lula, amizade de irmão. Mas daquele irmão que você ama, que você briga, que você admira. Era uma amizade assim, nossa, olha, era uma amizade de irmão. Então, o Lula chorava, ele chorava, o Lula sofria, ele sofria mais. Pô, todo mundo conhece a frase do Lula dizendo, Sigmaringa não vem mais me ver não, porque você fica chorando aqui, eu tenho que te consolar. É isso, não. O Sigmaringa era coração e eles eram muito amigos. Eu dizer que o Lula é humano, que era humano, que quando ia lá em casa era humano, é dizer o óbvio, né? Não preciso dizer isso, né? Então, você até me perguntou se eu tenho fotos com o Lula. Eu não tenho, mas sabe quem tem fotos com o Lula? Era o nosso caseiro.
porque o Lula ia lá e antes de conversar com a gente, ia lá com o Antônio, falar com o Antônio, que era o nosso caseiro. Nossa, os dois eram muito amigos mesmo. O Lula adorava o Antônio adorava o Lula. Então é muito difícil de falar da humanidade do Lula. O Lula é amor, amor é política, política é amor, política é o Lula. Então, não tem o que dizer. Se sabe que desde que o Lula foi preso, que foram criados os comitês pró-Lula. Você conhece esses comitês pró-Lula, né? Nós trabalhamos a favor dele. Aí eu fico pensando, puxa vida, toda a sola de sapato, toda a minha saliva, todo o meu tempo valeu a pena. Eu trabalhei muito, eu sofri muito, eu me desgastei muito virando voto. Cada minuto valeu a pena, Joaquim. Cada minuto de ver ele lá. Ai, nesse céu maravilhoso, nesse céu do Brasil. E hoje nós acordamos com o mundo redondo. Eu agora sou membro da igreja apenas como fiel, apenas como ovelha. Por causa dos meus cargos políticos, eu de fato renunciei todos os cargos da igreja para poder me dedicar com mais exclusividade ao meu partido. Entendi. Quando eu fui eleito presidente do PT. Há 4 anos eu entregava essa Bíblia ao Haddad lá em Fortaleza, no evento que ele teve. E eu dedicava essa Bíblia ao Haddad. E essa Bíblia no palco foi roubada, certo? Literalmente roubada por um deputado bolsonarista chamado de André Fernandes. E aí, isso foi no sábado. Quando foi sábado à noite, a notícia se espalhou. E aí a gente teve que vir segunda-feira em São Paulo entregar uma outra Bíblia ao Haddad, não mais essa. Mas a minha vontade era de lutar por essa Bíblia. E aí nós prestamos queixa na delegacia, entramos com ação e o próprio cidadão que furtou a Bíblia, ele foi entregar na delegacia. Estou eu aqui com a própria Bíblia que foi roubada do palco, foi furtada do palco, a gente conseguiu recuperar de volta a própria Bíblia. Nós dizíamos há 4 anos atrás, verso 8, aliás, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, nós dizíamos há 4 anos, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, meu caro Joaquim, não tem como eu não ter clareza que a celebração de ontem foi a celebração da verdade contra a mentira. Que há 4 anos nós dizíamos que a verdade iria vencer. E a verdade venceu. Porque nós estamos falando de justiça pontual. Mas nós precisamos buscar tantas e tantas justiças que foram negadas nesses últimos anos, principalmente nesses 4 anos de um governo ditatorial, genocida, injusto para com os mais humildes. A mesma clareza que eu tenho, que eu sou minoria no meu evangélico, com essa visão social, eu tenho clareza que o Cristo que eu sirvo também foi perseguido por um sistema que não aceitava a proposta dele, onde ele diz lá nos evangelhos, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso faz toda a diferença de um Deus que está acima e de um Deus que está ao lado. E o Deus que nós conseguimos comungar, o Deus que nós conseguimos sentir, é um Deus que está ao lado. Então, eu vi ontem, na rampa do Planalto, aquela faixa sendo entregue por nós, pelo povo, a presença de Deus. Um Deus vivo, encarnado no deficiente, encarnado nos povos originários, encarnado nos negros e negras desse país que foram vítimas de tanta injustiça. Eu vi um Deus vivo encarnado ontem em torno do ato da entrega da faixa ao presidente Lula. Por isso que eu acredito. Parabéns. Desculpa, essa emoção não fez eu ser tão racional. Durante toda a campanha que a gente fez ocupações culturais na rua, a gente fez uma promessa, se nós ganharmos, nós íamos todas assim, verde e vermelho, bem fantasiadas para a posse do Lula. Nós somos mulheres e a gente sabe que toda política de austeridade, ela vai mexer em direitos. E a gente sabia que ia atingir o direito das mulheres. Então a gente não saiu da rua. Nós participamos ali em 2018 do Ele Não, inclusive nós fizemos um manifesto muito grande em Goiânia e nós participamos de todos os Fora Bolsonaro. O bloco foi ali na frente, desse jeito que a gente é, utilizando a linguagem carnavalesca para dizer o que a gente não aceita. Foi uma forma de resistência, sabendo que isso era preciso lutar porque ia mudar, teria um outro governo. Isso, a gente precisava de mudar, né? A gente queria que esse projeto fosse enterrado, esse projeto fascista, misógino,
nós mulheres que somos de luta, as falas e as políticas nos ofenderam, era visceral essa luta. A luta nossa na campanha era visceral, porque a gente sabia que seria os nossos corpos a serem feridos, a serem de alguma forma maltratados. Eu sou da saúde pública, e eu trabalho nessa parte de vigilância de violências e de mortes. A arma de fogo, para nós, o principal fator de risco para mortes acidentais, para homicídio, para feminicídio e para suicídios, inclusive para suicídios. Na hora que eu vi o decreto assinado ali, assim, era uma alegria absoluta, porque a gente sabe que impacta diretamente na saúde mental e na saúde física das pessoas. Então a gente vai ter que reduzir, isso a gente quer muito. E a questão ambiental para nós também é muito importante. Nós somos um grupo ecofeminista. Então o nosso corpo, esse direito do corpo não ser invadido de forma violenta é o mesmo direito da terra também. A terra não pode ser violada com essa lógica de você tirar tudo dela em nome de um lucro. Então a gente faz uma defesa que é colada entre o corpo da mulher e o corpo da mãe terra, né, a Pachamama e tal. Então a questão ambiental para nós é muito importante. Eu moro no bairro Boa Viagem, um bairro de classe média alta. E a maioria é bolsonaristas. Mas eu só saio vestido com a camisa de Lula. Porque antigamente, campanha política, você xingava o candidato do outro, mas você levava na esportiva. Hoje não, o pessoal quer partir para a agressão. Isso. Principalmente o outro lado. Isso. Parei para olhar para a carreata. Nisso desceu um cara do carro e tascou um murro na minha cara. Aí eu rolei com ele no chão, a multidão caiu em cima de mim, me deram um mata-leão e me cobriram de porrada, só faltaram me matar. Eu olhei para o céu, vi o céu azul e disse, meu Deus, me tira daqui. Aí eu me levantei, ainda tive a coragem, cheguei na cara dele e disse, você é um covarde. Você só fez isso comigo porque eu estava só. E você se confiou nisso que estava aqui. Fui para o IML, fiz corpo de delito, tudo. Tentei localizar, identificar os agressores. A dificuldade foi grande, que os prédios disseram que as câmeras estavam desligadas, não cederam imagem, não cederam nada. E isso alimentou mais ainda a vontade de lutar pela mudança do nosso país. Em trazer Lula de volta, recuperar o país que a gente perdeu em 4 anos. Aí, quando veio a eleição agora, que veio o resultado do segundo turno, no outro dia eu combinei com o tatuador, que é uma pessoa bem conceituada lá em Recife, Bruno Tatu, e ele já estava com o tamanho pronto para colocar aqui, o verdadeiro triplex. 2002, 2006 e 2022. O verdadeiro triplex. O verdadeiro triplex. Eu fui para o aeroporto para recepcionar ele lá em Recife. Presidente, eu tenho uma homenagem a fazer ao senhor. Aí ele ficou parado. Como? Fui, olha aqui. Aí fiz assim para ele. Quando eu fiz assim para ele, ele fez, rapaz, você tem um homem muito bonito no seu braço. Aí eu fiz, claro, meu presidente. Eu cortei o cabelo quando ele foi solto. E disse, eu só corto o cabelo agora quando ele for presidente. Hoje é o último dia que vocês estão me vendo de cabelo comprido. Porque amanhã já em Recife, quando eu chegar, eu já vou cortar novamente e doar para o Hospital do Câncer, o IMIP, o Hospital das Crianças lá em Recife. Porque na primeira posse que eu vim com a minha mãe, que infelizmente eu não trouxe ela, porque a ameaça terrorista que estava rondando Brasília, eu não podia colocar uma mulher de 80 anos em perigo. E eu confesso que eu me arrependo que eu deveria ter trazido ela. Porque ia ser um momento ímpar, porque ela veio comigo na primeira posse. Ela veio comigo na primeira posse. E eu nunca vi a minha mãe tão feliz na vida quando ela viu Lula entrar para ser presidente do Brasil. E nunca vi Boa Viagem cheia de gente morando na rua, como eu vejo hoje. E não, que eu não via na época dos governos do PT. Para poder sobreviver, eu tinha um emprego num bar, num restaurante bar. E eu estava lá como garçonete
e eu fui atender uma mesa de aniversário que tinha umas 10 pessoas sentadas e o Ronaldo estava lá sentado na mesa, era um dos convidados da festa. E aí ele me olhou, me achou interessante e aí ele perguntou na curiosidade, né? O que você faz, né? Você trabalha só aqui e tal? Eu falei, não, eu sou atriz, eu estudo teatro. Ele, que legal, eu sou palhaço. Aí eu falei, eu também sou palhaço. O palhaço, a palhaça são seres políticos em sua essência. Se você pegar a história da palhaçaria na humanidade, a trajetória, né, dos seres cômicos, das figuras cômicas na humanidade, eles são seres políticos, sumamente políticos, né? O bobo da corte, ele vem para escrachar os absurdos que o rei faz com a população. Ele é a única figura que tem, né, a liberdade de olhar na cara do rei e dizer que o rei é um babaca e o rei ri junto, né, enquanto o bobo fala isso. O palhaço, ele vem em vários lugares, em várias civilizações. Ele vem, é o morador de rua, é o bêbado, né, a pessoa com alcoolismo que bebe realmente para sobreviver, né, para enfrentar essa situação, para enfrentar essa sociedade. Foram inspirados nessas pessoas. Algumas pessoas pegou esses jeitos, esses arquétipos e construiu um personagem, né? E ele surge realmente para rir mesmo, para rir do poder, para rir de uma sociedade que quer impor um ritmo de vida que não é, né? A gente tem exemplo o Chaplin, né? Que você vê que ele vai trabalhar numa empresa, o ritmo dele é outro, ele não se enquadra, a roupa não serve nele, o macacão é maior que ele, o sapato às vezes é muito apertado, é muito largo. O palhaço, ele vem para dizer que a sociedade está errada, que a sociedade está doente e que não tem lógica esse sistema, né? Então, para mim, ele vem para me libertar. Ele me libertou desse regime que o sistema impõe de 44 horas, que mata a nossa humanidade, né? Então o palhaço, ele faz esse resgate da humanidade. Para mim, ele fez isso, né? Quando a gente vai estudar a palhaçaria lá na União Soviética, né? Como o circo, ele estava muito ligado à política, como se riam dos czares, como se ridicularizava para humanizar e para dizer, você também fede, você também cai, você também se machuca, você também morre, né? Para dizer, você não é diferente de nós, né? E a gente é muito maior que você, porque a gente consegue rir disso, e você não. O que vocês agora, para a cultura, esperam do governo Lula? Bom, a gente espera... Isso que a gente mais esperava já aconteceu, né? Foi um dos primeiros atos dele, que é a criação do Ministério da Cultura, né? A volta da Funarte. A gente espera mais verbas para a cultura e que ela seja democratizada cada vez mais, né? Porque a gente vê muitas vezes o dinheiro da cultura centrada em grandes eixos, né? E a gente quer uma democratização, porque nós tivemos de palhaço no dia da votação, né? O dia que a Dilma tomou o golpe, né? Então foi um momento muito doloroso. A gente estava de palhaço, interagindo com as pessoas para tentar manter a alegria viva, né? Diante de todo aquele processo que a gente estava sofrendo, que a gente sabia que estava para vir coisas muito pior para depois do golpe, né? Que é o que foi esses 6 anos de desmonte, né? Desmonte público do país, né? Então a gente fez questão de voltar com o palhaço agora para lavar a alma mesmo, para dizer que a gente é resistência, que você não conseguiu enterrar o nosso riso, que ele não conseguiu matar essa alegria, né? A palhaçaria, a gente fala muito que é essa questão do rir do opressor, porque quando a gente ri do opressor, a gente humaniza aquele opressor, a gente humaniza ele porque ele não gosta de ser ridículo, ele não gosta de que riam dele, né? E quando a gente ri dele, desmoraliza ele. Só que diante desse governo foi muito difícil, porque esse governo ele estava rindo dele mesmo. Ele estava rindo dele mesmo. Já foi um governo que começou desmoralizado por si só, assim. O que é uma coisa extremamente contraditória, né? Porque não teve seriedade em nenhum momento, assim.
Então, como é que você ridiculariza alguém que já se põe como ridículo na frente da população, né? Olha, eu estou aqui agora com a Jane. Eu e a Jane estamos aqui em Brasília, que é a Vila Planaltina. E a Jane, vocês conhecem do documentário O 580 Dias, ela abriu a casa dela para que os militantes ali da Vigília Lula Livre tivessem um lugar para comer, para tomar banho. E depois disso, ela recebeu o Prêmio Nobel na casa dela, pessoas conhecidas no mundo inteiro. E aí lembra que você falava que você viveu esse período como se tivesse vivido 100 anos, não foi isso? Quem viver 100 anos não vai viver o que eu vivi em 580 dias. Ela deu o pontapé inicial, porque lá a gente sabe que Curitiba é mais direita. E ela não enfrentou, e como enfrentou, foi bombardeada pelo povo de lá, pela vizinhança, nem se fala. A da frente, mesmo assim, vai ficar aqui, vamos fazer a cozinha aqui, vai dormir, vai lá na casa da Jane, preciso tomar um banho. Tinha fila, lógico, né? Mas vamos na casa da Jane. E assim começou. Jane pra lá, Jane pra cá, Jane da Vigília, e virou Jane da Vigília. Nem Jane de Curitiba mais, era Jane da Vigília. Precisavam de um espaço para que você que foi na Vigília, quer vir para Brasília, respirar um novo ar, nós copiamos a casa da Jane. Agora a casa da Jane é em Curitiba, a casa do Bartolomeu é da Maria Flor Guerreira. Pode vir. Tá gravado e ninguém pode desmentir. Muita gente que veio não conseguiu vir agora, porque o ônibus atrasou coisas para ver o novo o governo, né? Que venham e passem por aqui. Se passaram lá em Curitiba, no pior momento, fiquem aqui no melhor momento. Bartolomeu alugou uma casa aqui para receber as pessoas. Havia aqui, hoje é dia 3 de janeiro, hoje é 3 de janeiro, havia aqui mais 32 pessoas. Tem outros quartos aqui, mas havia mais 32 pessoas. O que o Bartolomeu está fazendo, de certa forma, é uma coisa que a Jane também fez. E ele mesmo disse. Então, o que confirma que a força da esquerda está na solidariedade. Imagina, aqui, a força que eu não tenho aqui junto com... Cada um tem uma experiência. Aquele ali tem dado para ser meu filho, mas a experiência de vida que ele tem, o quanto já tem militado. Né? Então, para mim, cada um aqui é um aprendizado. E eu só tenho que agradecer e cada vez crescendo mais. Quem imaginava, Joaquim, que eu estaria na posse de Lula? Sabe, para mim, é uma emoção que quando eu falo, sabe, não é falsidade, não é hipocrisia. Que aquela mulher que estava lá no Santa Cândida, aquela mulher que era alienada, que nunca pensou que ia conhecer fora de Curitiba. Eu estou aqui em Brasília. E todos aqui, todos, tem uma história, cada um deles tem uma história que daria um livro. Impressionante. A Maria Flor Guerreira, ela estava ali desde o 3º dia na Vigília Lula Livre. Não é isso? Desde o 3º dia. Eu cheguei na excursão e não voltei mais. Só falei lá em casa, eu não volto mais, só saí quando o Lula foi embora. Maria Flor Guerreira, ela é indígena, Pataxó, não é isso? Sou. E tem uma luta pela causa indígena já faz muito tempo, né? Sim, eu luto pela causa indígena, mas pela causa indígena também, porque não dá para ficar esquartejando os assuntos. Ser indígena, ser branco, ser preto, claro que tem que ter a política de reparação, mas todos nós merecemos viver bem, como o Lula diz. Eu comungo com o pensamento do Lula, porque a gente tem que proteger todas as espécies de vida. Ninguém pode passar fome, ninguém pode passar sede, sendo indígena ou não. Gostaria de ver o Lula também, né? Tirar uma foto com ele para mostrar pro meu pai, para vir lá para Itaquera mostrar pro meu pai, né? Tá gravado, eu espero que ele veja também. Aqui é a bandeira, que eu sempre levava todo dia, 1,5 km lá do acampamento Marisa Letícia até a Vigília Lula Livre. É Donai, você é Donai. Isso. Aí o Lula assinou quando ele estava lá na Polícia Federal, ele assinou para mim. O que foi que você sentia quando o Lula subiu a rampa? Olha, eu não tenho nem palavras. Quando o Lula subiu a rampa, representando o negro, o deficiente físico, aquela cadelinha que tem uma grande história que o Brasil não sabe. O caso da resistência, quem pegou elas, o André e o Marquinhos, eles foram na padaria tomar café e a resistência quase foi atropelada. E daí eles pegaram ela, e na hora que pegaram, falou assim, agora a gente vai soltar na rua? Ele falou, não, vamos levar pra Vigília. Chegou lá,
Qual o nome que nós vamos colocar? Não tinha nome melhor, né? Resistência. E daí o Marquinho e o André, como era dos metalúrgicos, eles faziam revezamento. Então eles iam, ficavam uns dias, depois trocavam. E daí eles resolveram deixar comigo, porque eu era da proteção animal da minha cidade, né? Passeando com a Resistência pra cima pra baixo lá, virou uma popstar. Lucélia Santos tirou foto com ela, a Grace. E a Janja sempre paquerava a Resistência. E ela chegou a pedir pra mim umas 3 ou 4 vezes: ô Cabelo, dá Resistência pra me levar pra mim, dá pra mim. Ela é referência aqui, né? Não tem como levar a Janja. Daí ela pegou paravirose e ficou internada no veterinário, acho que, se eu não me engano, 6 dias. E a Janja e a Nicole, a Neudi, revezava todo dia para visitar. Eu ia todo dia e elas também visitar lá. Quando pegou alta eu fui buscar, só que como eu coordenava a cozinha e a Resistência não estava recuperada ainda, a Janja falou: Cabelo, deixa ela comigo agora, você não vai ter como cuidar. Eu falei: tá bom, Janja, manda vir buscar. Na hora o Moura, que é o segurança do Lula, foi buscar. E daí o resto da história vocês já sabem, né? Subiu a rampa, se senti muito bem representado. Com a Resistência subindo a rampa, que como se fosse uma filha minha, aquela cachorrinha. E o Frávio, pai de santo, amigo da gente. A Jucimara, a cozinheira, com a gente ali também. E o Fabiano, né? Eu senti muito bem representado subindo a rampa. E para você, Cabelo, dizer para você que a Resistência já não chama você mais nem de pai nem de tio, ela agora me chama de pai. Ela está aqui comigo, maravilhosamente bonita, dorme comigo, acorda comigo, ela está olhando para você, está mostrando a língua para você, tá? Você, um dia que vier a São Paulo, você vai ver a Resistência que você tão bem cuidou dela na vigília, Cabelo. Um abraço para você, um beijo na Maria da Conceição, um beijo em você, querido, e que Deus abençoe vocês. E pode deixar que eu vou cuidar da Resistência como ninguém jamais cuidou. Vou cuidar dela muito, 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 muito à vontade, tá? Dê uma olhada nela e veja como ela está bonita. Abraço, Cabelo. Abraço, Maria da Conceição. Você, quando começou a entrevista, você falou que dava um livro. E eu estou fazendo um livro, lança agora em abril. A Vigília Lula Livre, contado em cordel. Essa cadelinha usava uma bandana do partido. Clique com gente importante. Com ela era obtido. Gleice, Capri e Mercadante. Era muito divertido. Mas um dia a Resistência contraiu a sinomose. Levei para o veterinário e evitei a sua morte. Hoje seu proprietário é Lula. Veja que sorte. Agora eu só quero que o Lula cumpra o que ele prometeu. Você viu no vídeo, né? Que eu posso ir lá visitar ela, né? Quero que ele cumpra o que ele prometeu. Eu quero me dirigir a todos vocês, patrocinadores. Foram vocês que viabilizaram a realização deste documentário. Mais um da série de documentários que a TV 247 tem feito para explicar estes tempos, os tempos mais recentes. Nós contamos a história do hacker, nós contamos a história secreta da cloroquina, nós contamos a história homenageando Paulo Freire, nós contamos a história daquele evento de Juiz de Fora de setembro de 2018 que mudou a história do Brasil. Nós contamos também como funciona a máquina de mentiras, ou como funcionava a máquina de mentiras que estava abrigada no Palácio do Planalto no tempo do governo que terminou. Nós contamos a história de Sérgio Moro, a farsa, a grande farsa, e como Sérgio Moro enriqueceu. Nós mostramos como foram os 580 dias de Lula na prisão política em Curitiba. São produções que nos orgulham como jornalistas, mas eu não posso sentir essa satisfação ou essa satisfação de uma realização profissional sem ter em mente de que tudo nasce do apoio de vocês. Por isso, eu quero expressar aqui a minha gratidão
faremos outros trabalhos, porque sabemos que esta comunidade apoia estes trabalhos, que esta comunidade ela tem consciência de que é necessário fazer produções tecnicamente boas para contar a história do Brasil. Não fiz sozinho esse documentário. Tem toda uma equipe que é remunerada a partir da contribuição de vocês. Então, quero agradecer todas as pessoas que atuaram, que trabalharam nesta produção e dizer que nós continuamos com o mesmo compromisso, que é contar a história que a mídia comercial não conta. Mostrar a história como a mídia comercial não mostra. Às vezes, produções que fazemos aqui, a mídia comercial acaba fazendo depois, o que não tem problema nenhum. Aliás, eu acho até importante, porque este é o nosso trabalho, mostrar que há um Brasil que não pode continuar invisível. Por isso fizemos esse trabalho, mostrando a posse a partir do povo, pelo olhar do povo e mostrando o próprio povo. Porque tudo que nós fazemos, e mesmo tudo que um governo faz, tem que ser pelo povo brasileiro. E assim, o 247 cumpre o seu papel como veículo de comunicação independente. Conte sempre conosco e eu sei que posso contar com vocês. Muito obrigado e até o próximo documentário.